Fala, minha rapaziadinha. Chegamos enfim à penúltima questão da SpaceX, modelo A 2024-2025. Você está no canal Física Disruptiva. Já peço para que você siga, não siga não, né? Se inscreva, compartilhe, curte, comenta, para que o YouTube entenda que esse é um bom conteúdo e que recomende isso para outras pessoas, para que a gente consiga ter cada vez mais alcance, tá bom? Bom, questão de número 31, ela vai dizer assim: no circuito desenhado abaixo estão representados geradores ideais, e cada um com uma FEM E, 5 resistores ômicos de resistência R, um amperímetro e voltímetro ideais. As leituras no amperímetro e no voltímetro, respectivamente, são iguais a... Bom, vamos bater no problema antes de fazer qualquer outra coisa, igual eu tô pregando aqui desde o começo. Ele quer a leitura do amperímetro e ele quer a leitura do voltímetro. Como é que a gente vai achar essas coisas? Em primeiro lugar, eu tenho aqui nesse voltímetro, independente do que esteja acontecendo, já já a gente vai lidar com o circuito como um todo, vai passar aqui nesse fio uma corrente que eu posso chamar ela de I1 ou I2, sei lá. Eu vou nomear ela I2, vocês já vão ver por quê. Quando eu nomear essa corrente aqui de I2, sabendo que eu estou querendo calcular a leitura do voltímetro, esse cara está simplesmente querendo saber qual é a diferença de potencial que está atrelada a essa resistência R. Então, como é que a gente vai fazer isso? V igual a R vezes I. Então, vai ser V igual a R vezes I, esse I2, né, que eu estou chamando ali. Então, assim a gente já acha a leitura do voltímetro. Como é que a gente acha a leitura do amperímetro? Bom, se aqui embaixo tem uma corrente que eu chamo de 2, aqui em cima, e essa corrente, percebam, né? Eu não estou me preocupando, por enquanto, para onde está essa corrente 2, mas eu posso falar então que aqui em cima, aqui nesse fio, eu vou ter uma corrente I', de maneira que essa corrente I' é a corrente que passa pelo fio. Se essa corrente é a corrente I' que passa pelo fio, então a leitura do amperímetro vai ser essa própria I', tá? Então, como é que a gente vai fazer todo esse esquema? Primeiro, eu tenho que ajeitar esse meu circuito. Como assim, Jonathan? Olha, eu tenho aqui 3 geradores. Só que há um pequeno detalhe. Lá na nossa mentoria, a gente está acostumado a fazer questões, por exemplo, de geradores não redutíveis a um caminho. Como, por exemplo, isso daqui. Eu tenho uma associação de geradores e não posso reduzir isso a um caminho só. Mas lá, para que isso aconteça, eu preciso ter 2 caminhos somente. Ou seja, e aqui eu tenho 3. Eu tenho um caminho aqui para a corrente fazer, eu tenho outro caminho aqui para a corrente fazer, e eu tenho outro caminho aqui para a corrente fazer. Tem 3 caminhos. Isso complicaria a nossa questão. Só que a gente tem que prestar atenção aqui que esse gerador aqui de baixo e esse gerador daqui de cima, eles estão apontados da mesma maneira e eles geram a mesma diferença de potencial. Isso indica para gente que esses geradores estão associados em paralelo, por mais que graficamente eles estejam separados. Mas esses caras estão associados em paralelo, tá? Em paralelo gerando uma mesma diferença de potencial. Esses caras estão associados em paralelo. Então eu posso associá-los da seguinte forma: se eu pegar e descrever aqui uma associação de geradores, só para que a gente entenda isso, olha como é que isso vai funcionar. Imagina que eu tenho um gerador aqui, com uma resistência R aqui, e outro gerador também com uma resistência R aqui. Bom, para que a gente traduza isso em um gerador equivalente, como é que a gente vai fazer? Em associações de geradores em paralelo, esses geradores, eles continuam com a mesma diferença de potencial, e essa mesma diferença de potencial vai representar a diferença de potencial total, a FEM total, tudo bem? A FEM total vai ser representada por essa mesma FEM que estava aqui em cima e aqui embaixo.
Enquanto a associação em paralelo dos resistores, aí é aquela associação de paralelo padrão. Se eu tenho dois resistores R sendo associados em paralelo, a resistência equivalente vai ser R dividido por 2. Tudo bem? Então, juntar esses dois resistores, esses dois geradores, aqui de cima e daqui de baixo, é reescrevê-los como um único gerador com resistência de R sobre 2, tal como aconteceu aqui. E é isso que eu vou começar fazendo, para que a gente pelo menos simplifique, tá, o nosso estudo. Então, é isso que eu vou começar fazendo. Então, eu vou desenhar aqui o nosso gerador. Pronto. Aqui no meio, a linha do meio, como se fosse essa daqui. Então, aqui é a linha de cima, aqui é a linha do meio, aqui é a linha de baixo. Essa linha de cima eu vou colocar aqui agora o gerador resultante, que é uma FEM E com um resistor R sobre 2, tal como a gente mostrou ali do lado. Aqui no meio é essa linha aqui do meio, onde eu tinha aqui, onde eu tinha aqui um amperímetro A, onde eu tinha aqui um gerador E e uma resistência R. E eu tenho aqui embaixo uma resistência R aqui, uma resistência R aqui e aqui o nosso voltímetro. Tudo bem? Essa que é a ideia. Bom, agora vamos analisar quais são os sentidos da corrente. Eu sei que num gerador, esse cara acaba gerando de fato uma corrente que atravessa ele mesmo do menor potencial para o maior potencial. Então, por exemplo, a corrente aqui em cima, ela tem que estar acontecendo no sentido anti-horário. A corrente aqui em cima, por exemplo, ela tem que estar acontecendo no sentido anti-horário. Vou chamar isso aqui de I1, que indica que a corrente está atravessando o gerador no sentido correto, sabe? No sentido de ser um gerador. Só que aí, percebe o que vai acontecer? Essa corrente I1 vai chegar aqui embaixo e vai acontecer como que uma bifurcação. Vai passar uma corrente para cá e um resquício de corrente para cá, para baixo. Mas percebam que esse gerador E2 vai também gerar uma corrente aqui, que vai ser bifurcada aqui, de maneira a gerar uma correntezinha para cá para cima e para cá para baixo. E aí, como esse gerador E2 é responsável por gerar uma corrente para cá para baixo diretamente, eu vou representar essa corrente aqui embaixo, então, como uma corrente que de fato considera o E como um gerador. E para que, de fato, essa corrente aqui embaixo considere o E como um gerador, a corrente tem que estar sendo percorrida nesse sentido. E aqui, o E, então, sendo obedecido como um gerador, não como um receptor. E aí o que acontece? Para circuitos assim, onde eu tenho associação de resistores não redutíveis a um caminho único, a gente tem uma fórmula padrão a ser obedecida. E ela é descrita da seguinte maneira. Num caminho como todo, toda elevação de potencial tem que ser igual a toda queda de potencial. Aqui eu tenho dois caminhos, o caminho 1 e o caminho 2. Então, durante todo o caminho 1, toda elevação de potencial tem que ser igual a toda queda de potencial. O que significa? Que eu tenho que pegar aí, antes de escrever isso para o caminho 1, eu tenho que pegar aí, se eu somar todas as FENs, isso tem que ser igual ao somatório das contrafens, ou seja, dos receptores, somado com a resistência no caminho, multiplicado, somado com a resistência no caminho, vezes o I do caminho, somado com a resistência comum, ou seja, comum a ambos os caminhos, multiplicado pela corrente do caminho ao lado. Então, analisando isso para cada um dos dois caminhos, qual é o somatório da FEM no caminho 1? De novo, FEM é o que é gerado a partir do momento que a corrente atravessa do menor potencial para o maior potencial. Então, aqui em cima eu tenho uma FEM E, e aqui embaixo eu também tenho uma FEM E.
Então, o somatório das fens, agora que esses caras estão associados como que em série, é 2E. Então, esse 2E tem que ser igual a. Não tem contrafen aqui. Contrafen é como se eu tivesse um outro gerador que, na real, aqui atuaria como um receptor, onde a corrente atravessasse do maior potencial para o menor. Isso seria uma contrafen. Aqui não tem esse caso. Então, essa contrafen vai ser zero. A resistência total nesse caminho aqui é uma associação em série de R sobre 2 com R, que vai dar 3R dividido por 2, isso multiplicado pela corrente I1 no caminho. E a resistência comum aos dois caminhos é o próprio R somente, isso multiplicado pela corrente do caminho a um lado, que é I2. Se eu pegar e fazer essa mesma conta para o segundo caminho, como é que isso vai ficar? Bom, isso vai gerar para a gente o seguinte: a FEM do caminho 2 é somente a FEM E. Tudo bem? É somente a FEM E. A contrafem também é zero. A resistência total é R mais R mais R, 3R. Isso multiplicado por I2. Mais a resistência comum é só R. Isso multiplicado por I1. Ora, se eu multiplicar em cima por 2 e embaixo por 3, eu vou já facilitar minhas contas. Porque agora eu já tenho um sistema de duas expressões e duas incógnitas. Ué, Jonathan, como assim? Se eu tenho o E, o R, o I1 e o I2. É porque o E e o R não são incógnitas para mim. Tanto que a minha resposta depende de E e de R. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas, I1 e I2. E a gente já percebeu que para achar, por exemplo, o potencial no voltímetro, eu só preciso saber quem é I2. E para achar o potencial, para achar a corrente que passa aqui no meio, só basta que eu some, tá vendo? Porque tem uma corrente que vai passar por aqui e uma corrente que vai passar por aqui. Então basta que eu some para achar quem o amperímetro está marcando. Basta que eu some I1 com I2. Então, se eu achar quem é I1 e quem é I2, o meu problema acaba. Então, eu vou multiplicar essa expressão de cima por 2, a de baixo por 3, e vai ficar assim. 2E que multiplica por 2 vai dar 4E, igual a 3R sobre 2 multiplicado por 2 vai dar 3R e 1. Isso mais 2R e 1 dividido por 2R e 2. Aqui eu vou ter 3E igual a 9R e 2 mais 3R e 1. 3R e 1. Ora, eu já vou ter aqui um 3R1 em cima, um 3R1 embaixo. Então, o que já vai acontecer para mim aqui? Eu posso pegar esses dois caras aqui e simplesmente subtraí-los, só para que a gente não mexa e não faça tanta coisa aqui. Pera aí. Vou pegar, copiar e colar. Opa! Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3 e... Pera aí. Opa, pera aí. 1 minuto. Pegar, copiar e colar aqui embaixo. Pronto. Isso aqui agora está aqui embaixo. Muito recurso. Toma essa. Agora eu vou pegar e simplesmente subtrair uma da outra. Eu vou cortar 3R1 com 3R1. Eu vou achar então que E é igual a menos 2R2 com 9R2. Vai dar menos 7R2. E significa então que o meu I2 ele é igual a menos E sobre 7R. Esse menos não tem nenhum problema, ele só indica sentido e tudo mais. Simplesmente ignora ele. Olhando para o módulo desse I2, então esse cara é E sobre 7R. Eu precisava saber quem era esse 2 para achar a minha diferença de potencial. Logo, essa diferença de potencial vai ser R, que multiplica E sobre 7R, como a gente achou lá embaixo, que é o meu I2, ó. Esse I2 é E sobre 7R. Então, passando esse cara aqui,
eu vou cortar R com R, esse meu potencial, essa minha diferença de potencial que o voltímetro lê é E sobre 7. Então já corta a letra A, já corta a letra C e a letra D. Isso é E sobre 7. Agora, quem seria a leitura do amperímetro? Quem seria a leitura do amperímetro? Tá? Bom, primeira ideia. Agora eu vou tirar isso daqui, né? Porque de fato o valor aqui deu menos E sobre 7, então tem que manter isso fiel. Eu só peguei o módulo para que vocês vissem que isso não interfere em nada. Agora perceba, se eu pegar esse I2, substituir na nossa função, eu consigo tirar o nosso I1. Por exemplo, se eu pegar essa função daqui de cima, né? Isso vai ser 4E. Isso aqui vai ser 4E, que é igual a 3R e 1 mais 2R, que multiplica esse 2, que é E sobre 7R, o menos E sobre 7R. Como é que isso vai ficar? Eu posso cortar R com R, eu vou ter aqui menos 2E sobre 7, eu vou multiplicar todo mundo por 7. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 7. Então, como é que isso vai ficar? Vai ficar 28E, que é igual a 21R sobre I1, mais 2, ou no caso, menos 2E. Fechou? Menos 2E. Bom, dito isso então, o que a gente vai achar aqui? Eu vou achar que... eu vou achar que 30E é igual a 21R e 1. Eu posso dividir ambos aqui por 3, correto? Eu posso dividir ambos por 3. Aqui vai sobrar 10, aqui vai sobrar 7. Então, esse meu I1 ele é igual a 10E sobre 7R. Esse é o meu I1. 10E sobre 7R. Se para achar aquele valor do amperímetro eu precisava somar I1 mais I2, então isso vai ser 10E sobre 7R menos, porque somar I2 significa somar menos E sobre 7R, isso daria 9E sobre 7R. Gabarito, então, 9E sobre 7R, gabarito, letra E, 9E sobre 7R. Bom, já se inscreva, curta e compartilhe para mais, e eu espero você no próximo vídeo.